Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Tudo Graças a jóia. Deus, bem. Hum. Como é que passou o Natal aí? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Aí, Que bom, né? aí também? Então, tudo bem, tudo bem. Melhor que ano passado, né? O pessoal mais reunido. Sim, Vamos ver como é que vai ser os próximos anos agora. só melhora. Vamos começar com gotas de paz. Sim, Vamos lá. Nenhum esforço é em vão. Mensagem 67. Muitas vezes nos pegamos tristes e sem ânimo por algo que não conseguimos alcançar. Nesse instante, pensamos, tanto esforço em vão. Não devemos jamais pensar dessa forma. Todo e qualquer esforço é válido, seja no campo material ou espiritual. Quando nos esforçamos, temos o conhecimento e o aprendizado como nossos companheiros. Todas as vezes que nos empenhamos para conquistarmos algo, estamos adquirindo conhecimento e desenvolvendo capacidades que até há pouco não imaginávamos que tínhamos capacidades como a força e a coragem para ir em busca dos nossos objetivos da vida. Durante a vida, todos nós somos chamados ao aprendizado constante, e somente com muito esforço é que conseguiremos atingir nossos objetivos. Todas as nossas lutas nunca são em vão, porque é através de todo o nosso esforço que conseguimos adquirir experiências, conhecimentos e a nossa mudança interior. Seja qual for o seu esforço hoje, tenha certeza de que deve continuar, porque ele lhes trará um grande aprendizado posterior, de valor ao seu esforço. Não desista de você. Perceba que quando tem a coragem e a força, nada se torna impossível. Confie em Jesus, se entregue aos seus ensinamentos e continue se esforçando. Projete para a sua vida o melhor para você e não o que você deseja, porque muitas vezes o que desejamos não é o melhor para nós. Compreenda que todo esforço empregado em sua vida é válido e jamais será em vão. É a mensagem que vem bem a calhar para a nossa próxima festa que tem aí, né? O ano novo. Geralmente a gente faz um retrospecto do nosso ano que passou e muita gente pode desanimar, achando que não conseguiu atingir os objetivos, né? Não conseguiu conquistar algo que queria lá no início do ano passado, né? Mas tem um mote, né? Que a gente sempre falava quando a gente ia fazer um campeonato de jiu-jitsu, né? E serve para a vida, né? Quando você vai para a luta, né? Quando você vai para uma competição, quando você se esforça para ter algum objetivo, você nunca perde, né? Ou você ganha, ou você aprende. Então, acho que isso serve para qualquer coisa na vida, né? Desde que você tenha se esforçado para conquistar algo, né? Você, no mínimo, mesmo que você não tenha conseguido o seu objetivo, você aprendeu algo, né? Então, isso que é importante, né? Nunca desanimar, nunca deixar de fazer porque não conseguiu algo há um tempo atrás. cabe bem, né, para o nosso estudo, última aula de Evangelho do ano, né, expectativa de uma nova fase. Muito interessante, que é preciso que a gente entenda que nós não nascemos, né? Acho que quem usa muito isso é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala assim: nós não nascemos prontos, né? Que nasce pronto é geladeira, carro, as coisas que são feitas em fábrica, elas saem novas e vão se deteriorando, depreciando ao longo do tempo. Nós não, nós fomos criados, né, como é dito no livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem o conhecimento das coisas, e somos colocados na vida para aprender e evoluir. Então, como diz, nós estamos aprendendo todos os dias. Aí, como diz, qualquer esforço, né? A gente lembra da criança começando a andar, né? Dá o primeiro passinho, cai, dá o segundo passinho, cai. Já pensou se ela desistisse, né? Nunca, Né? como diz, nunca andaria. A gente mesmo, né? Eu lembro de andar de bicicleta, quando eu comecei a aprender, foi difícil, parecia que nunca ia aprender. Faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, mas eu tenho certeza que se eu for andar, eu lembrarei e conseguirei
E é mais ou menos isso que a vida nos faz, né? A gente não conhece tudo. A vida, às vezes, ela aparece com coisas novas para a gente que muitas das vezes assusta por a gente não ter o conhecimento. Mas ele diz, né? Esforço. Só quando a gente se esforça que a gente consegue. E é tudo, na verdade, é isso. Seja, como você falou, com o esporte, as pessoas usam muito isso, mas a gente devia usar, na verdade, para vida diária, né? Hoje eu aprendi um pouco, não consegui ainda o que eu quero, mas amanhã eu continuo, né? E acho que o estudo de hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho disso, né? Dessa não desistência mesmo. Ele fala, não desista, né? Confie em Jesus. Quer dizer, o Jesus é o nosso mestre, né? O ser que nos dá as lições e que pede para a gente, né? Eu acho bonito um dos dizeres de Jesus, que, né? Ele fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, Jesus tinha uma capacidade, mas ele nunca falou, eu sou melhor que vocês, só eu que consigo. Ele fala, não, vocês têm a mesma capacidade que eu. O que, que precisa para vocês? Tempo. O que, que precisa para vocês? Esforço. O que, que precisa para vocês? Treinamento. Né? Esse é o ensinamento de Jesus, claro. Né? Ele nunca falou que ele ia fazer a gente virar Deus, né? Ele falou, não, vós já sois, vocês têm a capacidade dentro de vocês, basta colocar em prática, basta treinar. Então a gente percebe que a gente é criado, né? E a gente tem uma quantidade de vícios muito grande. A gente viciou a fazer as coisas de forma errada. E quando a gente muda isso, né? A gente treina para um outro lado, a gente consegue mudar, né? Existe uma palavra, né? Mudança de hábito. Acho que tem até um livro fala de mudar hábitos. A gente precisa, né? A gente está habituado, a gente já acostumou a fazer de alguma forma. Não está dando certo, vamos fazer de outra. E a gente sempre fala, escuta Jesus, escuta os psicólogos, psiquiatras, as pessoas que têm conhecimento, né? Esses coaching que tem hoje, esses livros de autoajuda, ele sempre vai ter ali uma palavra, mas não tem uma que não seja que fala assim, que não precise da gente. Às vezes a gente compra livro para escutar lá uma frase mágica que vai resolver o nosso problema. E não, na verdade, ele vai falar esforço, se esforce, trabalhe, treine, não desista, persista, né? Então é mais ou menos isso que diz o Gotas de Paz de hoje, como você disse, cabe, né, para uma reflexão, para a gente iniciar o próximo ano novamente com novos objetivos, né? Talvez eu não gosto muito, né, dessa coisa que eu acho que o tempo ele é constante, né? A gente sai de um e entra no outro, mas a gente tem essa forma de usar como folhinha, né? Vamos encerrar um ciclo, um ano, deixar para trás e começar outro. Então, se vamos começar outro, vamos começar com objetivos novos, né? Com uma mentalidade nova, colocando lá, não vou fazer isso, vou tirar um dia da semana para estudar o Evangelho, vou tirar outro dia para aprender uma língua, vou tirar outro dia para isso, para aquilo, ou seja, para a gente se melhorar. É a única forma que a gente tem. Eu mesmo, né, sempre dou meu exemplo, né, porque eu estudo o Evangelho há uns 10, 12 anos, mas toda vez que eu leio, parece que tiro uma lição nova, pelo, pelo fato de que a gente não passou por todas as situações na vida ainda que o Evangelho vai se encaixar. Então, quando a gente passa, aquele iniciando de pandemia, passamos por coisas novas, né? Novos problemas de relações de pessoas, né? Relações à distância. Então, quando você lê o Evangelho numa situação nova que você passou pela vida, você acaba encaixando lições novas no seu cotidiano. Então, às vezes as pessoas entram, por exemplo, no centro espírita, ficam 3, 4, 6 meses lá, e a vida está degringolada ainda, e a pessoa acha que não é aquele não é o caminho porque não acertou a sua vida ainda. E não é isso que, né? Não é uma coisa mágica que você se vai para o centro espírita, se torna espírita, começa a ler o evangelho que a coisa vai se resolver. A vida é muito mais complexa que isso, né? Se fosse tão simples assim, era só você os centros espíritas, as igrejas estariam muito mais cheias, né? Muito mais lotadas de gente. E as pessoas desanimam, né? De escutar Ou coisas mais boas, vazia, né? né? Desanimam porque acho que não está dando certo.
E o certo, que nem fala aqui na Gota de Paz, às vezes o que você acha que é certo não é tão certo assim para você, né? Às vezes o que você almeja na sua vida, você mesmo conquistando aquilo, não vai lhe trazer felicidade, não vai lhe trazer paz. Então é muito complexo isso. Então a gente tem que estar sempre identificar o que é bom para a gente, né? Que no nosso caso aqui, o meu, o seu, que a gente acha que é o Evangelho de Cristo. Acho que a maioria do povo brasileiro é cristão, né? E aprender isso e tentar colocar em prática, porque cada vez mais a gente vê que a gente está indo num caminho melhor, né? A passos bem lentos, Sim. mas estamos indo para um caminho melhor. Com certeza. Vamos dar o início? Então, Pode fazer a então oração. nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Vamos lá, então. Hoje a gente está no capítulo 10, parágrafo 9. O argueiro é a Isso, trave do olho. Uma das sim. partes que eu mais gosto do Evangelho. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do vosso olho do vosso irmão. A passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Agora vem a explicação de Kardec, né? Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outro antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é a modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades. Pode ser, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Vamos falar de julgamento, né? Julgar o próximo. É interessante que nem ele fala assim, ele termina essa passagem, né, essa parte do Allan Kardec, ele diz assim, orgulho principal obstáculo de progresso. E a gente estava falando em Gotas de Paz, esforço, 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 né? Uma das primeiras, acho que do esforço que a gente precisa fazer
é combater o orgulho na nossa vida, né? Aqui, eu acho que, como você falou, né, eu adoro, assim, aprendi a gostar de Jesus pelo ensinamento, né? Não porque ele é poderoso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Eu gosto de Jesus porque ele mostra, né? Fala assim, a Por gente causa está do Jesus falando, filósofo, né? Não do, sim, não do Jesus mágico, Jesus. isso. Na verdade, a gente sempre tira isso, né? Em nenhum momento eu ouvi Jesus falando que ia resolver o problema de ninguém, né? Ele sempre perguntou: bem-aventurado é você que tem problema, primeira coisa. Segundo, bem-aventurado você que se esforça para sair do problema, É. né? Deus deu tudo, a gente falou lá, né? Ah, Jesus diz: vós sois Deus. Então a capacidade nós temos, o que nós não temos é vontade, né? A gente, quando estudava isso, né, entre ontem e hoje, a gente já estudou bastante vezes, mas cada vez que a gente vai estudar, a gente dá uma lida novamente, como você falou, e surge coisa nova. O que a gente percebe que nós somos é preguiçosos, né? Você falou assim, as igrejas estão cheias, porque as pessoas vão lá tentar buscar uma palavra mágica, né? Ver se o padre, o pastor, o espírito, o dirigente, o médium, o passista resolve o seu problema. Nós não vamos em busca de solução para os problemas, ou seja, ou algo que alguém fale para mim que eu devo fazer. Eu quero já o problema resolvido, né? Que você falou. E se, eu até brinquei na hora que você estava falando, né? Você não percebeu, eu falei, as igrejas estão cheias por causa disso. Não, as igrejas estão cheias porque as pessoas ainda não acharam a palavra mágica. É. As igrejas estão cheias porque ainda as pessoas estão buscando algo, uma palavrinha mágica, um pozinho mágico, alguma coisa que se coloque na comida, que se espalhe na cabeça de alguém e a pessoa passe a ser uma nova pessoa. A gente, como você falou, mágica não existe. Porque se Deus resolvesse o problema dos outros, as igrejas estariam vazias, né? As pessoas estariam todas aí se divertindo, passeando. A gente só assim, a gente percebe que as pessoas só vão à igreja ou à religião porque elas estão precisando de alguma coisa que está incomodando, né? E é interessante que, como você falou, eu gosto de todos os ensinamentos de Jesus, mas esse aqui ele vem, né? Ele vem numa sequência. A gente vai perceber que praticamente o Evangelho de Mateus, logo após as bem-aventuranças, só tem ensinamento de Jesus para que a gente modifique alguma coisa, né? E como você falou, o mundo espiritual ele é interessante, né? Porque calhou dessa aula ficar para o último dia do ano, né? E assim, acho que a gente fala assim, acho que de todo esse capítulo 10 ela é a mais importante, porque ele está falando de a gente fazer uma mudança, né? De a gente estar, eu acho bastante a palavra que ele usa trave, né? Ele falou uma trave na frente do seu olho. Um pedaço de madeira, um poste na frente do meu olho, eu não percebo. Mas eu consigo ver. No meu irmão, ele fala até o cisco, né? O argueiro é uma coisinha bem pequena, eu consigo enxergar no olho do outro. Mas algo muito grande na minha vista eu não consigo. Ou seja, o que, que me permite ver defeito dos outros e não ver em mim, se não for o orgulho? Se não for o exaltar de mim como sendo melhor do que os outros. Então Jesus ele tenta, né? Ele vem lá da humildade, falando para a gente da humildade, que a gente precisa ter humildade, que a gente tem que ter pureza de coração, a gente tem que ter o coração manso, e vem falar para nós que nós precisamos achar em nós os nossos defeitos. Que eu consigo achar muito claro e muito fácil no meu irmão e não consigo ver algo, né? Que ele falou que tamparia, né, a minha vista, mas eu consigo achar no outro, né? Eu acho até bacana e a gente vai estudando, né? Assim, eu gosto de ouvir bastante pessoas falando desse assunto. Eu assisti hoje, né, uma palestra de uma psicóloga daquele grupo espírita do Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles tem um livro, né? Vários livros que falam, trata a parte psicológica dos estudos de Jesus. Mas você pega aqui, eu fui procurar hoje, né? Trave. Trave é poste, madeira, a gente sabe que tem muito no Futebol, né? futebol, né?
Quando a bola não entra, às vezes ela fala assim, nossa, bateu na trave e não entrou a bola, quer dizer, não fez o gol. O que que segurou que ela não entrasse? Uma trave. Né? E Jesus fala que nós temos uma trave no nosso olho. O que ela está fazendo? Ela está impedindo a gente de enxergar. Está impedindo de me ver como eu sou. Ou seja, aí você vai procurar, eu procurei a palavra, né, entrave, uma palavra que cabe ali também, que fala assim, o que é um entrave? Eu não consigo, teve um entrave nos meus papéis lá, não permitiu que seguisse, algo que segurou, que foi um obstáculo. Então a gente vai perceber que essa trave, ela é um obstáculo ao nosso crescimento. Mas essa trave, na verdade, ela acaba sendo esse orgulho. Eu coloco esse orgulho na frente do meu olho, não me permitindo ver o que está acontecendo comigo. Né? Ela não permite a visão externa, ela me permite a visão, não me permite a visão interna. Yeah. Jesus ele está dizendo assim, né? Como é que você consegue ver algo pequeno no seu irmão de defeito? Porque aqui nós estamos falando de defeito, né? Nós estamos falando de coisas que o outro faz que eu não concordo. Mas que como, né, a gente fala assim, nós estamos no mesmo patamar, nós estamos na mesma evolução, praticamente quase todos iguais. Com certeza eu sou igualzinho meu irmão, né? Você fala, e eu ouvia isso também hoje. Aquilo que eu vejo de defeito no outro, na verdade, é o defeito que tem em mim. Mas eu prefiro jogar para o outro, né? Colocar no outro para não reconhecer em mim. Deixar o outro em evidência para ninguém ficar falando de mim, né? Isso. Então Jesus ele percebe isso, né? A gente fala assim, Jesus vem à Terra, ele não vem para falar de milagres. Jesus não vem na Terra para falar de cura de doença, ele até fala. Jesus vem na Terra para ensinar a nós o que nós devemos fazer para crescer, né? Que está lá, né? O que a gente deve fazer, esforço para se melhorar, não desacreditar. Então ele fala assim, Jesus está pedindo para a gente não desacreditar dos ensinamentos dele, que são os ensinamentos de Deus e que vão nos levar para algo melhor. Então, o que Deus quer da gente, o que Jesus quer da gente, é que a gente cresça. Cresça em todos os sentidos. Não só na parte material, mas principalmente na parte espiritual. Então, ele está falando que esse entrave, ou que essa trave, né? Tanto que Allan Kardec encerra o item dizendo que o orgulho é o principal obstáculo. O que é um obstáculo? Uma trave, né? Ele falou, bateu na trave, não deixou. Bateu no poste, não deixou o carro seguir. Trombei com o poste, fiquei ali. Quer dizer, a trave é um obstáculo. A gente poderia dizer que essa trave, na verdade, é o orgulho. Que é algo... Vai falar. Não, então, eu ia contar uma experiência minha, que eu faço terapia, né? E uma vez eu estava contando para minha terapeuta de uma pessoa familiar que eu, assim, tinha um problema com ela, e ela me deu um exercício, né? Ela falou assim, liste algumas coisas que você não gosta nessa pessoa e traga na nossa próxima terapia. Aí eu listei 6 coisas, mas uns 6 defeitos dessa pessoa que eu coloquei, e na terapia que eu levei para ela me fez, das 6, ela me fez enxergar 5 defeitos que eu apontei na outra pessoa em mim. Ou seja, a sexta eu não visualizei a princípio, mas devia estar dentro de mim também, só eu não visualizei. Ou seja, tudo que eu estava vendo na outra pessoa, ela com exercício, com o conhecimento dela terapêutico, ela me reconheceu os defeitos que eu vi na outra pessoa em mim. Então, a partir daquele momento, ela falou assim, a partir do momento que você vê o defeito em alguém, procura ver o defeito em você. Assim que você resolver esse defeito em você, aquele defeito na outra pessoa já não vai te incomodar mais. Interessante que você estava falando, eu estava lendo aqui, né, ele diz assim, hipócritas, né? O que é uma pessoa hipócrita? Pessoa que cobra uma coisa, mas faz outra, né? Ela exige dos outros uma coisa que ela, na verdade, não faz. E é mais ou menos o que Jesus está dizendo, né? Então ele fala assim, retirai primeiro a trave do vosso olho, né, o seu obstáculo, o orgulho, então você vai ver como tirar o argueiro do vosso irmão. Mas a gente vai perceber, e a gente vai estudando, né? A gente vai perceber assim, que quando eu tirar o orgulho de mim, ou quando eu não conseguir mais
ter essa coisa de orgulho, de achar defeito nos outros, lógico que quando eu vencer isso, eu não vejo mais defeito no outro. É. Porque tanto a gente vai perceber, Ou né? até vê, mas não incomoda, né? Ou até você Isso. tem a opinião, mas não vale. Você não vai ter aquela gana de comentar o defeito da outra pessoa, né? E a gente vai ver mais à frente, né? Esse capítulo também é um dos longos que a gente tem para estudar, mas a gente vai ver lá no final isso, né? A gente pode repreender as pessoas, a gente pode achar defeito nas pessoas, porque serve quando eu acho um defeito na pessoa, como eu devo achar defeito, ali ele vai ensinar. Mas assim, eu acho que a gente vai estudar a passagem logo à frente, né? Que fala do episódio do pecado da mulher adúltera ali, né? Do Jesus, ele no final lá da passagem, ele pergunta: ninguém achou defeito em você, né? Depois que ele deu o ensinamento, ninguém te julgou, ele usa a palavra, ela fala não, ele fala muito menos eu. Jesus podia, naquele momento, passar um baita de um sermão, como diz a turma, né? Passar um sabão na mulher e enumerar todos os defeitos dela e falar o que ela deveria ter feito, que isso, que aquilo. Ele só fala para ela, né? Muito menos eu posso te julgar. Vá e não repita o erro. É o único conselho que ele dá. Tente não cair nisso que trouxe você, né, a cometer esse erro. Ele só dá um ensinamento, né? Lógico que o ensinamento dele vai estar todo no Evangelho, porque ele não tinha esse costume, né, de dar alguma. Ele sempre deu os ensinamentos dele para várias pessoas juntas, né? Sempre quando as pessoas se reuniam, esse principal que nós estamos estudando, que é o Sermão da Montanha, ele passou por uma quantidade de pessoas muito grande. Mas a gente percebe que quando a gente tiver humildade, ou seja, a gente tirar orgulho, a gente não consegue nem ver defeito nos outros. Mas se ver, você vai arrumar um jeito de conversar com essa pessoa, de tentar mostrar para ela, da melhor forma possível, como ela deve fazer para sair disso. A gente não, né? A gente quer mostrar, você faz isso, você faz aquilo, você isso, né? Do casal, quando tá brigado, um aponta o defeito do outro, né? Você faz isso, mas você também faz isso, mas você faz isso, mas você também faz aquilo. E a gente vai perceber, né, que às vezes a gente fica preso nessas coisinhas de um e do outro, né? Mas ele fala aqui, eu acho bonito, né, que ele, já no estudo de Allan Kardec, ele diz que é uma insensatez, né? Algo que vai contra a razão da gente. Ver o mal nos outros e não ver em mim. Mas espera aí, como que você consegue ver o mal em alguém e não consegue ver o seu? Como que funciona isso? Né? Porque ele diz, e é muito claro, e a gente vai precisar fazer. Não é demérito nenhum a gente ter defeito. Não é É porque, a princípio, demérito. tudo que você faz está certo, né? Eu estou fazendo tal coisa porque eu acho que está certo isso. Dificilmente você vai ter um senso crítico de, no momento que você está praticando algo, falar assim, não, estou fazendo isso, está errado, mas vou continuar a fazer porque eu sou ruim mesmo. Ninguém pensa dessa forma. Ou seja, você precisa de uma autoanálise, uma introspecção muito grande no final do seu dia, no final do seu mês, no final do seu ano, para analisar a situação que você fez e chegar à conclusão que realmente você invejou, que você cobiçou, que você foi orgulhoso, que você não foi humilde, né? Algo assim. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atento, né? Rezar e vigiar. O Allan Kardec ele começa usando um termo aqui, né? Ele diz para julgar a gente mesmo. Né? Por que é difícil julgar a gente? Ele diz, né? Ele entende que a gente consegue ver mal nos outros, que é mais fácil, porque aparece, né? O meu diretamente para mim não aparece. Eu precisaria de uma maturidade espiritual, eu precisaria de uma humildade bastante grande, para quando eu olhar para o outro, eu falo, nossa, aquilo que ele faz, eu também faço. Precisaria de maturidade. Então ele usa um termo aqui que diz assim, né? Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar o seu íntimo no espelho. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, ele ser escancarado e ser colocado no espelho, para que outros pudessem enxergar, né? E ele fala, quando eu falei ali no começo da trave, a trave não é que impede, ela não impede eu de olhar o outro, ela impede de me olhar, né? Olhar o meu íntimo. Então ele diz assim, seria preciso poder olhar no o seu íntimo
num espelho. Aí ele usa outro termo, transportar-se de algum modo para fora de si. Se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa. Já que a gente gosta de fazer, como diz, né, julgamento dos outros, faz de conta que eu sou uma outra pessoa, aí eu posso me julgar, né? Aí eu começo a me olhar. E como a gente não consegue fazer isso, né, a gente tem, as pessoas usam o termo, né, orgulho ferido, amor próprio demais, né, ego exaltado, ou seja, eu consigo colocar todas as qualidades boas em mim, mesmo que eu não tenha, e desfazer a dos outros. Mas a gente falou, com um pouquinho de maturidade, eu olharia e falaria, não, eu tenho também defeito. Eu também tenho isso. Então ele fala assim, eu precisaria me transportar para fora. A gente tem esse programa que começa, muitas pessoas não gostam, né, criticam, e é um direito de cada um, mas tem esse Big Brother, né? Ele colocam lá pessoas que muitas pessoas se chocaram numa última, acho que um dos últimos aí, que levaram pessoas da sociedade que eram conhecidas, né, que eram queridas, que eram vistas de uma forma, e quando chegou lá dentro, né, as pessoas sendo observadas, né, sendo filmadas, e é interessante porque muitas delas depois saem e vão assistir ao que elas fizeram e ficam, assim, preocupadíssimas. Muitas famílias, né, pais, mães, assistem o filho, né, porque às vezes ela não conhece o que o filho faz no dia a dia. Quando vê, né, exposto desse jeito, que ele vai perceber como aquela pessoa era. Então, seria como se a gente fosse filmado 24 horas por dia e depois as pessoas trouxessem essa várias, né? Olha o que você fez aqui, olha o que você fez ali. E quando você visse, com certeza, né, você ficaria, né, a gente ficaria envergonhado. E ele diz, né, o que pensaria alguém se visse fazendo o que eu faço? Aí ele diz assim, indiscutivelmente o orgulho faz com que o homem, né, o ser humano, ele diz assim, disfarce os seus próprios defeitos. Né? Disfarçar os próprios defeitos. Aí ele usa o termo, né, tanto os morais quanto os físicos. As pessoas, é difícil, né, para as pessoas que têm deficiência física, ela tenta mais ela conseguir, né, disfarçar para que as pessoas não vejam. Por quê? Porque ele entende que aquilo é vergonhoso. E da mesma forma, os defeitos, a gente não gosta de escancarar para os outros, né? A gente se sente fragilizado. Né? A gente se sentiria fraco se as pessoas percebessem que eu tenho defeitos. Né? A gente fala assim, a melhor forma que a gente tem é essa. Né? O Evangelho de Jesus, ele permite isso. Não é demérito nenhum você ter defeito. O ruim é você esconder isso e tentar, às vezes, passar uma coisa que você não é. Né? E a gente vai perceber, e isso é claro, é para todos. Né? Não tem um, acho que no planeta Terra hoje, que possa dizer, não, eu sou perfeito, né? A gente escutava, eu sempre uso isso, e hoje eu escutei de uma pessoa. Nós não somos 100% perfeitos, mas também não somos 100% defeituosos. Nós temos coisas a aprender, mas também já aprendemos coisas. Então, nós não somos um ser 100% execrável, né? Um 100% ruim. Nós temos defeitos que atrapalham ainda a nossa vida, que não permite, né? Eu acho bacana aqui esse estudo que ele fala assim, essa trave, ela é um entrave, é algo que me dificulta. Esse orgulho não me permite crescer. Né? O dia que eu me desnudar, que a gente fala assim, esse meu íntimo, esses meus sentimentos, e ir percebendo mesmo, não, eu não sou, né? Eu não sou 100% perfeito. Allan Kardec, né, tem um capítulo do Livro dos Espíritos, que é a parte terceira, ele fala do conhecimento de si mesmo. Né? Allan Kardec fala aqui que a gente deveria abrir o nosso íntimo, olhar para dentro de nós, para a gente achar aonde a gente está errando, né? Se ver num espelho, né? Como você disse, fazer uma lista, talvez,
dos nossos defeitos, tentar enumerar, né, sem se expor, sem as pessoas pisarem na gente, de uma forma mesmo de tratamento, de busca de aperfeiçoamento. Então tem, né, uma passagem que ele fala assim, conhecimento de si mesmo. E a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o meio prático, né, para praticar, para usar no dia a dia, para treinar, prático, eficaz, né, que tenha eficiência, que possa, né, trazer resultados. Ele diz assim, para se melhorar, e o que é interessante, pergunta de Allan Kardec, melhorar nesta vida. Ele não fala na outra reencarnação, ele não fala 2 encarnações para frente, ele fala qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Olha o que ele diz que nós nos deixamos levar pelas maldades. Nós aceitamos ir, né, fazendo essas coisas, nós não lutamos contra. Então ele diz assim, arrastamentos do mal. Aí a resposta é bastante curta, né? Ele diz assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer o como nós somos. E o que nós fazemos, como agimos, como pensamos, né? Brinco com o Globo Repórter, o que comemos. Ele diz assim, aí ele fica só nessa resposta, né? Mas para Allan Kardec, a função da Allan Kardec é retirar mais coisas, e a gente sempre fala, né? Pergunta 919, ele perguntou meio prático e eficaz para melhorar nessa vida. Ele repete a pergunta 919 e coloca a letra A, né? Ele não conseguiu retirar as informações, ele pergunta de novo. Entendemos toda a sabedoria, ele usa o termo concebemos. Entendemos toda a sabedoria deste ensinamento. Beleza. Tenho que conhecer a mim mesmo. Beleza. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer, né? Ele fala assim, em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Ele fala assim, beleza, conhecer a si mesmo é a chave do negócio. Mas como que eu faço isso? Aí, o próprio quem está respondendo é Santo Agostinho, né? Você gosta bastante dele. Santo Agostinho passou por isso, né? Santo Agostinho, na última encarnação dele, ele era uma pessoa terrível, fez coisas terríveis, e num certo momento da vida dele, né? Ele se escutou uma voz, se escutou o anjo da guarda dele, o guia espiritual dele, ele mudou. E terminou a sua última vida na Terra sendo uma pessoa melhor, já fazendo as coisas corretas. Ele conseguiu se mudar na mesma encarnação. Ele não precisou de outra encarnação, ele não precisou reencarnar e sofrer tudo, né? Ele já começou a mudar. Então ele diz assim, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. No fim do dia, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se eu não havia faltado com o dever. Se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. A gente usa bastante o termo, né? O Espiritismo usa bastante o termo reforma íntima. Então ele fala assim, o único jeito que a gente tem é esse. Olha que ele usa o termo. Né? Eu falei acho que na semana passada, e a gente vai começar. Às vezes a gente espera um ano chegar. Né? Você falou que começou uma dieta, que você mudou alguns depois de uma cirurgia, né? Você falou, não, por que você não começa o ano que vem? Você falou, não, eu quero começar agora. E a gente fica adiando, né, essas reformas, principalmente quando é na gente, né? Vou deixar para o ano que vem. Não, ele diz aqui que não é para esperar uma semana, uma aula do Evangelho, não é para esperar um ano, a passagem de um ano para o outro. Ele fala assim, né? Toda a noite, todas as noites, eu fazia um balanço do meu dia. Olhava para mim e tentava entender se eu não tinha faltado com o dever com o meu próximo. Se ninguém tinha, né, algo para se queixar de mim. Foi assim, ele diz,
Eu comecei a me conhecer e o que eu precisava modificar. O que é mais interessante, a gente tem estudado, e é o capítulo, né? A gente se altera com as pessoas que mostram os nossos defeitos. Lógico que essas pessoas mostram de uma forma ruim, né? De uma forma pesada, mas a gente percebe. A gente falou bastante de inimigos, né? Nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos, e a gente vai perceber quem é a pessoa que vira nosso inimigo. A pessoa que cobra alguma coisa de mim. Uma pessoa que mostra o meu defeito. Lógico, como a gente falou, as pessoas não sabem como usar isso e acabam usando de uma forma ruim, causando sim transtorno. Então eu falo assim, não, olha, eu entendo que você está fazendo desse jeito. Eu estou entendendo que você deveria modificar isso. Mas as pessoas que às vezes demonstram para nós, né, são as pessoas que viram os nossos inimigos, são as pessoas que acabam falando alguma coisa que é verdadeiro, mas que mexe com o meu orgulho, que mexe com o meu íntimo. Lógico, como a gente falou, às vezes as pessoas não sabem usar, mas a gente percebe que quando alguém demonstra um defeito da gente, e ao invés da gente ficar feliz, a gente fica bravo. E a primeira coisa que você fala assim é: quem é você para me falar isso? Você também faz isso, você faz aquilo. Daí a gente, em vez de admitir o defeito na gente ou pensar no defeito da gente, a gente aponta o dedo na cara da outra pessoa, né? A pessoa não tem Você moral falou, para falar algo para mim porque ela também é defeituosa, cheia de problema. a gente sabe que é isso que Jesus tenta, né? Lógico que quem deveria mostrar o defeito dos outros, ele entende que deveria ser as pessoas que fazem corretamente. Lógico, e essa é um dos entendimentos que Allan Kardec chega, que na Terra não tem essa pessoa. Então como é que vai fazer, né? É, então ele fala assim, que seria legal da gente se a gente conseguisse se enxergar. Mas se a gente não conseguisse se enxergar, a gente poderia pedir auxílio de alguém no qual a gente confia, que conhece a gente de verdade, e elas poderiam, né? E fala assim, as crianças acabam fazendo isso às vezes, né? Colocam os pais em situações difíceis, né? Quando eu não sei quem falou outro dia que uma menina ia na casa de alguém e ela ficava lá e quando vinha uma pessoa que ela não gostava, falava, lá vem aquela pessoa, não sei o quê, encheu o saco. E uma vez ela estava do lado da mulher que falava isso e chegou outra pessoa. Ela falou, nossa, você por aqui, que maravilha, gosto tanto de você. A menina olhou para ela, mas não é ela que você xinga todos os dias, que você fala isso, 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 isso. Quer dizer, acabou entregando a pessoa, né? E as crianças às vezes têm isso, né? De ver nos pais o que eles fazem e às vezes, mas você fala tanto e você faz isso. E a gente, como adulto, às vezes a gente não gosta de falar porque sabe que pode arrumar uma confusão e, ao mesmo tempo, a gente também não consegue achar, né, esses defeitos. A gente sabe e precisa, né, que a gente saiba que não é fácil, né? Tanto que é um dos ensinamentos de Jesus. Jesus não disse em nenhum momento que era fácil. A gente leu no Gotas de Paz que a gente precisa de esforço. Então, o esforço para a gente se melhorar, ele precisa ser grande. Por isso que Jesus fala, né, aqui nesse negócio, que a gente precisa se esforçar para isso, né? Para tirar de nós aquilo que incomoda e não olhar nos outros defeitos dos outros. Se olhar e falar, não, será que eu também não tenho esse mesmo defeito? E será uma busca eterna isso, né? Porque a perfeição, a gente não sabe o que é perfeição, né? A gente sabe que Deus é perfeito, mas o que é Deus? Então, quando você arruma algum problema seu, algum defeito seu, você vai começar a achar outros defeitos em você mesmo que você não enxergava antes. E assim vai indo, e assim vai indo. Então, você vai em busca da perfeição, sabendo que muitas vezes nessa vida você não vai conseguir essa perfeição, porque a gente não consegue ver o perfeito. A gente não sabe o que é ser perfeito. A gente sabe o que é perfeito vendo o que Jesus foi, que foi o que o ser mais evoluído que aqui passou. Mas a gente não consegue ver, e assim, a verdade, o que é certo, o que é errado,
Claro que tem a parte que os ensinamentos são atemporais, que independe do tempo, mas muitas coisas dependem dessa vida, desse século que nós estamos vivendo, né? Se você vivesse no século XVI, por vezes nós estaríamos aqui debatendo algo, mesmo nós dois aceitando que a escravidão seria o certo, porque naquela época muitos, 99% dos brancos achavam que, das pessoas achavam que escravidão era uma coisa comum, que tinha que existir. Então, vai evoluindo e a gente não sabe o que é perfeito. Então, é isso que a gente tem que ter ideia, saber que a gente tem que melhorar nessa vida o máximo possível, né? E que saber que vamos encontrar novos desafios. É interessante o que você está falando, porque a gente fala assim, o Jesus vem à Terra, né, e isso foi programado desde da construção, né, desde que quando o planeta Terra foi criado, e para cá foram destinados os espíritos que viriam para cá, o planeta Terra começa, né, como primitivo, né, os seres primitivos vivem aqui, primeiro os animais, né, e depois vai evoluindo para histórico. E quando Jesus vem à Terra, ele já entende que os seres que estão na Terra não são perfeitos, que têm defeitos, mas que já podem começar a trabalhar pela sua melhoria. Por isso que é trazido, né? Isso é programado, não foi algo que aconteceu. Acho que vou lá na Terra e vou ensinar para aquele pessoal lá. Não, é programado. Sabe que os seres que estavam aqui estavam evoluindo, já tinham alguma evolução, já tinham a inteligência para poder pesar certo e errado. Então Jesus já começa a ensinar o que é certo e o que é errado. E eu falo Jesus, mas a gente vai perceber que em todas as épocas da humanidade, sempre teve lá alguém à frente do seu tempo, já evoluído, que veio ensinar. Então, se você pegar os ensinamentos espalhados pela Terra, nenhum deles fogem dos ensinamentos de Jesus. Dificilmente você vai encontrar alguém, né, espiritualizado que ensinou a matar, que ensinou a roubar, que ensinou a fazer o mal. Sempre eles vão falar que é lógico, como você falou. Né? Muitos deles lutaram, como a gente falou de Gandhi até pouco tempo atrás, né? E a África tinha esse problema. E a Índia teve esse problema. A gente sabe o quanto sofreu Gandhi, o quanto sofreu Mandela, né? Martin Luther King lá nos Estados Unidos. O que eles faziam? Eles estavam na época que você falou, que para muita gente era normal a escravidão, ele estava tentando mostrar que não era normal. Ele teve que ele teve que lutar por direitos para tirar isso do ser, né? E a gente fala assim, e quantos séculos se passaram dos ensinamentos de Jesus e a gente vê ainda as pessoas com isso, né? De querer escravizar, de achar o outro inferior. Por que se acha isso? Porque ainda não entendeu o que Deus quer da gente, porque ainda não entendeu o ensinamento de Jesus. E Jesus, ele não fala em cor, ele não fala em raça, ele fala em seres iguais. Filhos do mesmo Pai, criado da mesma essência, vindo à Terra com os mesmos objetivos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O que faz isso, como a gente falou, e a gente está estudando, é orgulho de me achar melhor do que o outro. Ele se põe no mesmo patamar que a gente, né? Isso, que Deus fala assim, então qual que é a ideia de Jesus? Ele fala assim, tire, que o entrave nosso é orgulho, é o amor próprio, é eu me achar melhor do que o outro, porque o dia que eu me achar igual, eu não vou mais escravizar, eu não vou querer bater, eu não vou querer brigar, eu não vou querer confusão, eu vou querer junto com essa pessoa evoluir, trabalhar junto para a evolução. Evolução de quem? De todos. Evolução de quem? Do planeta. Evolução de quem? Do ser criado por Deus. Porque enquanto a gente vira, como a gente falou, inimigo, né? Você quer disputar, você quer ser melhor. Nós não estamos em disputa. Nós não estamos em competição, nós estamos juntos para nos melhorar, para atingir algo melhor, para buscar esse aperfeiçoamento. Então ele fala assim, o que a gente precisa? Entender que precisa de aperfeiçoamento. Entender que precisa de reforma, que eu sou um ser em construção e que a construção que foi feita hoje não deu certo. Preciso derrubar umas paredes, organizar aqui alguma coisa dentro, encaixar outras coisas para ser melhor. Então a reforma é essa, reformar algo que já existe, que não está pronto, que está se formando.
né? Então a gente precisa derrubar algumas barreiras dentro da gente, tirar esse poste, essa trave, esse entrave, tirar esse orgulho e falar, não, eu não estou aqui para disputar com ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. O ser que está junto comigo é meu irmão, vamos trabalhar junto. Ele tem defeito? Tem, como eu tenho. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar junto, vamos conversar, vamos sentar aqui e conversar? Eu vi em você tal coisa, mas eu entendo que eu também tenho. Será que a gente não poderia junto trabalhar para melhoria, né? Fazer um esforço para melhoria? Então, a gente precisa, na verdade, buscar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Algumas pessoas já falaram. Ele está passagem nos faz pensar sobre o nosso ponto de vista. Geralmente enxergamos nos outros o que não percebemos em nós mesmos. Perfeito. É isso mesmo. Vamos ver quem tem outro aqui. A gente tem que se colocar, né, sua mãe falando, se colocar muito no lugar do outro, que não quero para mim, não quero para o outro. É, na verdade, isso, né? Quando a gente tem essa empatia, quando eu percebo, né, é a única forma, como foi falado aqui, o que a Dete está falando aí, né, é desse espelho. Quem é nosso espelho, né? É o nosso irmão, é o nosso próximo. Então, como você falou, né, que a sua psicóloga lá, a sua terapeuta falou, o que você via de defeito no outro, na verdade, era um espelho, né? Estava refletindo no outro o que você tinha. Então ela fala assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. É um espelho, eu preciso ver o outro como não como o outro, mas como um espelho, um ser igual a mim, que faz as mesmas coisas que eu faço. Então, se eu estudar o outro, com certeza eu sei o que eu preciso mudar. Quando eu vejo o defeito no outro, eu falo, é aí que está a chave, né? Onde que eu preciso mexer. É aí que eu preciso achar, né? Então, aproveitando que a gente está, né, na última aula do Evangelho, acho que segunda que vem você não vai estar, né? Não vai ter. Segunda-feira eu vou estar viajando, a gente vai ter que pular. Depois a gente volta na próxima. Mas eu falo assim, mas fica como reflexão para a última aula do ano, e não foi à toa que essa aula caiu, né? Os espíritos deixaram ela. Às vezes a gente fala assim, a gente não estudou, não passou, não deu certo, né? Já estava meio quase que programado para que essa aula caísse antes, para que, já que a gente quer mesmo, né? É a última aula antes da mudança do ano, que a gente guarde esse tema de hoje como reflexão, né? Para que a gente consiga levar isso para frente e, quem sabe, né? Colocar aí uma coisa como meta para o próximo ano, né? Para que a gente possa iniciar de forma diferente, olhando de forma diferente, mas colocar no papel mesmo, né? Como a gente falou, tentar fazer, né? Olhar com carinho, com amadurecimento, para falar, não, eu não vou fazer dessa forma, eu vou começar a melhorar, eu vou usar esse ensinamento de Jesus. Porque, na verdade, a gente fala assim, o que a gente quer, o que a gente precisa? Entender Jesus. E qual é o ensinamento de Jesus? Ele está pedindo para a gente fazer isso. Né? Não é o seu vizinho que está pedindo, não é o seu inimigo que está pedindo. Quem está pedindo isso para nós é Jesus. Esse ensinamento não saiu de qualquer um, saiu de Jesus, né? As pessoas que curtem Jesus, que vão atrás de Jesus, é só procurar nesse Mateus, né? Em Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 5. É uma passagem de Jesus orientando a gente o que fazer para não ver defeito nos outros e para achar os nossos defeitos. Se eu consigo achar defeito no outro, com certeza eu consigo achar defeito em mim. E se eu consigo achar defeito em mim, eu preciso modificar. Então ele fala assim, já que eu achei defeito no outro, eu vou mudar o que está em mim. Mudando o que está em mim, evoluindo, eu não vou ver mais defeito nos outros. Mas se ver, vou usar para me melhorar. E quem sabe usar para melhorar o outro, mas como diz, sem precisar brigar, sem precisar detalhar, né? Uma conversa, né, de amigo, de irmão, tentar, não, vem aqui, vamos, senta aqui comigo. Eu estou achando que você está fazendo isso, eu também já fiz, ou eu faço, né? A gente precisa melhorar, se a gente quiser viver em paz, de forma melhor. E como diz, usar isso para não, como diz, para melhoria mesmo, né? Já para começar o ano com metas, com objetivos. Muita humildade para reconhecer seus próprios defeitos, né? Acho que eu já falei aqui uma vez que uma das perguntas mais difíceis de você responder numa entrevista de emprego
é quando as pessoas perguntam para você qual que é o seu maior defeito. As pessoas Não sabe o que dizer. nunca pensaram nisso, né? Daí as pessoas falam assim, que sou muito perfeccionista. Eles tentam dar um defeito que, na verdade, é uma virtude, né? Então, muita humildade para reconhecer que você tem muitos defeitos, né? E as pessoas não têm isso, né? E uma das frases que eu vi que é bonita para terminar esse ano aqui é quando você começa a ser caridoso, tenha coragem para ser caridoso e muita força para aceitar a ingratidão, porque quando você é caridoso, né, 70% das vezes que você vai ajudar o próximo, você vai ser respondido com ingratidão. Então, a ingratidão faz parte da resposta da caridade, porque a gente vive numa sociedade totalmente imperfeita ainda, né? E muita força, né, nesse ponto. Principalmente a humildade de reconhecer seus próprios defeitos. É isso que você está falando, está num trecho aqui do estudo de hoje, né? Ele fala da insensatez que a gente tem de não reconhecer, e ele diz, essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Ele fala assim, o que é ser indulgente? Reconhecer que vai ter pessoas que não vão entender, e nem por isso, né? Porque se a caridade for orgulhosa, se alguém pagar com ingratidão, ela vai sofrer, porque ela vai sentir o orgulho dela ferido. Se ela não tiver orgulho, ninguém vai ferir, né? Eu vou fazer a caridade não é porque eu quero me aparecer para os outros ou porque é porque eu quero fazer. Então, independente se a pessoa aceitou ou não, se viram ou não, eu me senti bem em fazer a caridade. É porque se eu faço a caridade esperando o retorno, ela já não é mais caridade, né? Então, quando você vê ingratidão na outra pessoa, a sua caridade já foi feita de maneira errada, né? Já foi sentida de maneira errada. Não valeu. Bem louco, né? Mas a gente precisa aprender, como eu disse, a gente quer, na verdade, a gente falou assim, a primeira coisa sou defeituoso. Eu sou defeituoso. Né? Não são os outros. Eu tenho defeito, eu sou orgulhoso, né? Eu não tenho tanta humildade, eu tenho, sim, coisas boas, mas eu tenho também defeitos ainda. E eu preciso achar esses defeitos e tentar fazer com que esses defeitos não se sobressaiam, que prevaleçam as minhas qualidades e que eu consiga ir mudando isso. Mas eu preciso, como diz, de boa vontade. Como diz na Gota de Paz, eu preciso de esforço. Preciso de treino. Todos os dias. Né? Olhar o que eu fiz de errado e falar, não vou mais repetir. Vou tentar amanhã não fazer isso de novo. Isso aí. Em 2021 já se foi. Para nós aqui. Para nós na live, sim. Teremos no dia 9, talvez? Dia 3, dia 10, né? Dia 10. Dia 3 é segunda. Tá. Dia 10. Avisando o pessoal que não estão na próxima segunda, não haverá. A gente dá uma folga pro pessoal, né? Para escutar a gente. Isso. Deixa para dia 10. E se alguém quiser, estude, né? Já aproveite o próximo item e já tragam as dúvidas. Quem sabe a gente não começa já próximo ano. Quando a gente lê, à nossa frente. Dá uma lida só, né? Antes no item, que já vai vir um monte de dúvida que pode ser sanada aqui, né? Aqui está uma boa semana, um feliz ano novo para todos. 2022 venha com muita luz e muita paz. Isso aí. E com muito treino de evangelho. Vamos encerrar, Zô? Vamos, sim. Então nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esse momento, agradecer pelo ano, né, que nós tivemos, por esse esforço que a gente está tendo de ter essa live, de trazer esses ensinamentos para nós, né, primeiro, e para todas essas pessoas que querem juntos aprender com a gente um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, agradecer por tudo, né, que a gente teve, graças a Deus, um tempo para fazer isso, conseguimos, né, apesar de trabalho, de tanta coisa que a gente tem, tirar aqui 1 hora por semana para trazer esse ensinamento de Jesus para nós e para todos aqueles que querem, que a gente consiga, né, no próximo ano continuar, que mais pessoas venham, que as pessoas não desistam, que as pessoas queiram realmente aprender e que a gente consiga,
junto, né, trazer esse ensinamento e auxiliar a nós e a todas essas pessoas a se reformarem, né, a se melhorarem, a entender o ensinamento de Jesus, o que Jesus quis dizer. Agradecendo, então, por tudo isso, agradecendo a todos pela participação, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo as correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual em cada um de nós, participante dessa live, estendendo pelo nosso pensamento também esse passe espiritual a todos aqueles que necessitam, os nossos familiares, os nossos entes queridos, todos aqueles, onde quer que se encontrem, que cada um consiga colocar seu pensamento neles, para que essas correntes possam visitar esses recintos, né, levando esse passe espiritual, esse auxílio, essa energia boa, essa vibração a todos aqueles nos quais nós pensamos, nossos entes queridos, pedindo as correntes do espaço, as correntes médicas, que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e que possam colocar sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio da necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações trazidas desse Evangelho, que nós possamos juntar essas nossas boas vibrações, as vibrações a essas correntes espirituais que estão nos auxiliando, e assim nós possamos levar essas vibrações a todos os irmãozinhos necessitados da face da terra, levando um alívio, socorro espiritual a todos eles, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre o irmãozinho necessitado, mesmo nas ruas, onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, nessa sala virtual, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, e assim agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes, né, no próximo dia 10, onde nós reiniciaremos no ano nosso estudo do Evangelho, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado
esse nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim seja. Assim seja. Então, pessoal, feliz ano novo e até dia 10, tá bom? Que Assim assim seja. seja. Uma boa noite a todos, uma boa entrada de ano, que a gente possa estar aqui estudando sempre. Que assim seja. Até mais, Olga. Até mais. Obrigado, Fábio. Até mais. Tchau.